Hoje, nosso encontro aqui semanal, estamos estudando essa epístola tão linda, a Epístola de São Pedro, a primeira Epístola de São Pedro, e hoje eu quero trazer uma mensagem que eu acho que é muito importante, saber a nossa verdadeira identidade, né? Então, vamos ler esse trechinho, que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 10 a 12. Fala assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam em observar. Irmãos, esse trecho aqui é tão bonito, tão bonito. E nós estamos falando da importância de a gente assumir a nossa identidade em Jesus Cristo, a importância de nós meditarmos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nunca volta vazia, ela vai produzir uma obra cada vez mais sobrenatural em nosso ser, nos aproximando de Cristo, implantando os frutos do Espírito Santo. Mas Pedro agora está falando uma coisa que é linda, ele está dizendo que tem uma revelação única, uma revelação do próprio Deus, que foi dada exclusivamente à igreja. Eu acho que tem muitas pessoas que têm uma ideia extremamente equivocada sobre o que é a igreja, né? Muita gente, muitíssimas divisões que existem dentro do cristianismo, a gente vê os três principais ramos: o ramo do catolicismo romano, o ramo das igrejas ortodoxas, russas, gregas, vemos os ramos dos protestantes, as igrejas tradicionais protestantes, as igrejas pentecostais e milhares de subdivisões dessas igrejas. Então isso causa uma certa confusão na cabeça das pessoas. Quero saber o que é a igreja de Jesus Cristo. O que é a igreja? E aí a pessoa liga a televisão, vê alguns pseudos líderes, alguns líderes falando sobre coisas que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, ou envolvidos em escândalos, ou envolvidos em política. Então tudo isso gera uma grande confusão na mente das pessoas, e as pessoas tendem a dificultar ou confundir o que é a igreja. Mas a melhor definição da igreja está na Bíblia Sagrada, está no Novo Testamento. É como se você tivesse um diamante extremamente raro e belo, que foi lapidado de forma, digamos assim, pelos joalheiros, de formas com a maior perícia possível, que diz que os diamantes mais valiosos são aqueles que têm muito mais fáceis, têm um diamante, mais valioso ele é. Então, a igreja é como se fosse esse diamante com várias faces, onde cada face é uma verdade. O apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 2, no verso 9, ele vai chamar a igreja de geração eleita, de sacerdócio real, de nação santa, povo exclusivo de Deus, família de Deus, povo que vai anunciar as grandezas que Deus os chamou das trevas. Deus chamou esse povo das trevas para a sua maravilhosa luz e entregou na mão desse povo a responsabilidade de anunciar as grandezas de Deus. Irmão, isso é muito importante. A igreja, se você ver lá no livro do Apocalipse, ela é chamada de a noiva do Cristo. Ela vai vir com o próprio Cristo para reinar de forma definitiva na terra. Então, como a gente faz parte dessa igreja, né? Porque vocês estão vendo que as denominações humanas não têm importância nenhuma. Se é católico, se é ortodoxo, se é protestante, se é neopentecostal, isso não tem a menor importância. São divisões criadas pelos homens.
A igreja verdadeira do Cristo, como é que a gente faz parte dessa igreja? É muito simples, irmão. Por que é muito simples? Porque a Bíblia diz que nós estamos vivendo o período da graça. É de graça. Por que é de graça? Porque custou um alto preço para Deus, a morte do seu filho na cruz. Então, a única coisa que eu preciso fazer para pertencer a essa igreja é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, veio em carne, quer dizer, a gente se incorporou no ser humano, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e hoje ele reina sobre o universo. Então, eu crendo em Jesus Cristo, olhando a minha vida, as coisas que eu acho que eu dou valor, etc., que está completamente contrário a Deus, eu preciso me reconciliar com esse Deus. Então, como é que eu me reconcilio com Deus? Eu reconheço que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por mim, entrego a minha vida a Ele, Ele passa a ser Senhor da minha vida. E a Bíblia diz que vai acontecer um milagre na gente. Um milagre, muitas vezes silencioso, mas um milagre tremendo. A Bíblia diz que nós vamos nascer de novo. Isso não é aquele nascimento como Jesus explicou para Nicodemos, o sábio judeu. Não é que ele tem que entrar na barriga da mãe de novo, não. É o nosso espírito, o nosso verdadeiro eu, que estava morto, desconectado de Deus, ele passa a se conectar com Deus. E aí, o Espírito Santo de Deus vem fazer morada em mim e eu torno parte da igreja do Deus vivo. E aí o Espírito Santo vai implantando em mim e em você a verdadeira imagem de Jesus Cristo. Como a Bíblia diz, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso é fundamentado, irmãos. A igreja é fundamentada em 5 pilares grandes. O primeiro pilar é que a era messiânica já começou. A era messiânica já teve início. Teve início quando? É a última palavra que Deus deu para a humanidade. Crei no meu Filho amado. Este é meu Filho amado. Creia nele. Deus está dando a última oportunidade para que a humanidade se reconcilie com Deus. E quando ela se reconcilia de Deus, qualquer ser humano, em qualquer lugar desse planeta, vai ter o seu espírito renovado, regenerado e vai fazer parte dessa nova raça, dessa geração eleita. E aí vai receber um conhecimento que a palavra de Deus nos dá, que é um conhecimento sobrenatural, que somente a igreja possui. E como é que eu posso me relacionar com esse Deus? Como? A partir de agora, o sangue de Cristo abriu o caminho até o trono de Deus e eu posso, por meio da oração, posso buscar Deus, receber o melhor de Deus, receber socorro nas minhas necessidades. Porque a era messiânica começou. O segundo pilar, ligado a esse, é que essa era começou com a morte e com a ressurreição de Jesus Cristo. Uma nova ordem está sobre a humanidade. A humanidade, você pode separar em 3 grandes áreas. A primeira fase foi a fase que foi de Adão até o dilúvio, que morreu com o dilúvio. A segunda fase é a fase que nós estamos, que foi do dilúvio até a ressurreição de Cristo. E agora a terceira fase é da ressurreição de Cristo até a volta de Jesus Cristo. Então, essa era messiânica está correndo nisso, porque a volta de Cristo está cada vez mais próxima. Terceiro pilar da igreja é que a igreja crê que Jesus ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai e controla todo o universo. E o quarto pilar, essa era messiânica terá fim quando Jesus Cristo voltar e aí teremos o juízo final. E o quinto pilar da igreja é a base para isso, para eu pertencer à igreja, é arrependimento e crer no Evangelho. E aí eu recebo o Espírito Santo. Reparem, queridos,
A Bíblia narra que Deus é um ser que é incapaz do ser humano percebê-lo, um ser inatingível, né? Mas a gente conhece o caráter de Deus, conhece a palavra de Deus, porque Deus é Espírito, por meio da sua palavra. E quando a gente olha para Jesus, porque Jesus é Deus recebível. Nós podemos nos encontrar com Jesus de uma maneira real, porque nós podemos nos relacionar com Deus através de Jesus, porque ele mesmo fala: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Maomé não vai fazer ninguém ir a Deus. Buda não vai fazer ninguém ir a Deus. Me desculpem os católicos, Maria não vai fazer ninguém ir a Deus. Quem faz, único e exclusivamente, quem nos leva a Deus é Jesus Cristo. É Ele. E aí Pedro está falando também uma nova revelação fantástica, que Deus já tinha anunciado isso há milhares e milhares de anos atrás, através dos salmistas, através dos profetas, que eles viram o sofrimento de Cristo milhares de anos antes. Que coisa fantástica, irmãos. Se você vê alguns salmos de Davi, parece que ele está ao pé da cruz. E Davi viveu 1000 anos antes de Jesus. O profeta Isaías, capítulo 53, vai descrevendo a paixão de Cristo, e Isaías viveu 700 anos antes de Jesus. Daniel, que viveu 400 anos antes de Jesus, vai ter as revelações fantásticas da volta de Jesus e do juízo final e da derrota do anticristo. Coisas que ainda não aconteceram. Então, reparem, eles tiveram essas revelações, mas Deus falou: olha, não é para vocês. Não é para vocês. É para um novo povo que vai ser formado a partir da ressurreição de Cristo. O nome desse povo é a Igreja do Deus vivo, do qual eu e você, se temos Jesus no nosso coração, como Senhor e Salvador, fazemos parte. Se você ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, querido, faça isso urgente. Porque nós precisamos nos voltar, nos relacionar com Deus. Esse é o período da graça. É muito simples agora. Haverá um tempo que isso não será simples. Haverá um tempo de muita dor, de muito sofrimento, quando o anticristo reinar, junto com a falsa igreja que vai dominar o mundo. Vai ser muito difícil. Por isso que você vê lá no livro do Apocalipse a verdadeira igreja. Quem é essa verdadeira igreja? É uma igreja de alguma denominação? Não, a verdadeira igreja é essa. São as pessoas que entregaram a vida para Jesus Cristo. Sofrerá uma grande perseguição do anticristo. Então, essa verdadeira igreja está no Nepal, está na Índia, está na Europa, está no Brasil. Quem são essas pessoas? São as pessoas que creem que Jesus nasceu em carne, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e reina e virá para julgar vivos e mortos. E eu entrego a minha vida para ele. E aí Pedro vai falar um negócio muito interessante. Ele vai falar sobre os anjos, seres espirituais poderosíssimos, que existem desde o início da eternidade. Dizem que os anjos, os próprios anjos, foram testemunhas oculares, né? A Bíblia relata isso, da queda de um dos principais anjos que havia no céu, que era Lúcifer, o querubim ungido por Deus. A Bíblia diz que ele era o sinete da sabedoria. Ele era 100% sabedoria e 100% luz. E diz que esse Lúcifer se revoltou contra Deus, fez uma rebelião contra Deus e arrastou consigo 1/3 dos anjos dos céus. Quantos anjos são? Talvez bilhões, irmãos, que se tornaram os demônios, que hoje rondam esse planeta. E Lúcifer se tornou o próprio Satanás. Os anjos viram isso, viram a justiça de Deus ao expulsá-los da sua presença, porque Deus não pode conviver com o pecado, irmãos. No livro do Apocalipse diz que Deus reservou anjos poderosíssimos que estão presos em correntes,
que não podem ser soltos agora, senão eles causariam uma grande destruição. Então, se Deus foi um juiz para punir esses pecados, os anjos viram a queda do homem, o pecado de Adão e Eva, eles sabiam que Deus não poderia conviver com o pecado humano. Então, o que Deus iria fazer? Ele não pode, é um Deus puro, santo. Então, eles foram vendo o desenvolver da história humana e até que eles viram, e eles ficaram perplexos com isso, quando viram a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele que diz que todas as coisas foram feitas, vira esse mundo, despojar da sua divindade, nascer num bebezinho lá numa manjedoura, passar 30 anos numa família pobre, numa família humilde, lá em Nazaré, como carpinteiro, e depois viram ele ser ungido pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, do Espírito Santo, e iniciar um ministério de 3 anos com curas e milagres. Depois foram testemunhas oculares da humilhação da cruz, o Filho de Deus naquela cruz, e viram, será que Deus não vai fazer nada? Será que Deus vai permitir que façam todas essas maldades com seu Filho na cruz? Os anjos foram testemunhas disso, viram ele ser morto, viram os Satanás e seus demônios vibrarem com isso, e depois ficaram estupefatos quando no terceiro dia o Filho de Deus ressuscita com um corpo de glória, um corpo igual o que Adão tinha antes do pecado. Que coisa incrível! Se você ver lá o capítulo 4, o capítulo 5 do Apocalipse, você vai ver que é Jesus chegando no céu com esse corpo de glória e recebendo da mão de Deus toda a autoridade sobre céus e terra. Que coisa fantástica! E os anjos viram, depois da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, 40 dias depois da ressurreição do Cristo, entrar naquele lugar com línguas de fogo, fazer um terremoto, e ali começa a igreja de Jesus Cristo. A igreja verdadeira de Jesus Cristo. E eles viram essa igreja se espalhar pelo mundo, e nesses 2000 anos, bilhões de pessoas foram salvas e estão sendo entregues na mão, formando esse povo de Deus, e vão vir com Deus. Então os anjos ficaram fantásticos, porque eles não tinham esse conhecimento. Então por isso Pedro está dizendo que quando a igreja está presente, quando a igreja prega o evangelho, dizem que os anjos entram dentro da igreja para aprender com a igreja. Porque essa revelação que eu estou falando aqui para você, que parece tão simples, é uma revelação que foi dada somente à igreja. Então os anjos anelam, eles anseiam. Pena que muitos cristãos não têm esse desejo de aprender a palavra de Deus, de conhecer os mistérios de Deus que estão na palavra de Deus. Por isso, Pedro está dizendo aqui para nós que a pregação cristã dada à igreja, ela tem que ter pelo menos 3 aspectos. Primeiro, ela tem que anunciar o evangelho, as boas novas da salvação. Se qualquer pregador na televisão, no púlpito, não fizer isso, não é igreja. É uma seita, mas não é igreja. Você pode dar o nome que quiser. Porque a igreja, ela anuncia o evangelho. E segundo, qualquer pregador que sobe a um púlpito, a mensagem não vem da sua cabeça, não vem da sua mente. É a mensagem que o Espírito Santo colocou no seu coração. Então, o que eu estou falando aqui para você, querido, é o Espírito Santo já colocou no meu coração para compartilhar contigo. Isso é a igreja. E é isso que os anjos anelam. Terceiro, os anjos aprendem com a pregação. É isso que Pedro está falando. Que coisas, seres espirituais tão poderosos, que vão voltar com Cristo, vão ver, ficam estupefatos como é que Deus cumpriu a sua lei justa e santa, puniu o seu próprio filho na cruz para poder justificar esse monte de pecadores que somos nós e formar uma geração eleita, um povo santo, um sacerdócio real,
para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas. Nós pertencíamos ao império das trevas e agora fazemos parte do reino do Senhor. Que privilégio, querido, que você tem. Que privilégio. Bilhões de seres humanos que entregaram a vida de Jesus Cristo formam a igreja do Deus vivo. E é essa igreja que a gente vê no Apocalipse, que vai ser perseguida pelo anticristo, que vai ser perseguida pela falsa igreja. Então faça parte dessa igreja, irmão, porque você vai reinar com Deus. Deus resolveu morar em mim e em você pela pessoa do Espírito Santo. Olha só, viremos templos do Espírito Santo. E a Bíblia diz, se alguém quiser destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então você é templo do Espírito, irmão. Coisa fantástica. Nós pertencemos a essa igreja. E qual é a missão da igreja? Jesus, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal é fundamental. A igreja é luz nesse ambiente de trevas que nós vivemos. Disseram que a igreja acabou, a humanidade sempre acha que a igreja acabou, que a igreja não vai mais fazer diferença na história humana. Temos vendo lá igrejas sendo fechadas na Europa, nos Estados Unidos. Isso tudo é bobagem, irmão, porque a igreja verdadeira são as pessoas. E essa nunca vai morrer. Jesus falou, os portais do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Então, o Espírito Santo hoje habita no coração dos discípulos de Cristo. Sal, e por isso que você é luz. Por que é sal? Se você pegar uma picanha maravilhosa, se você não botar sal nela, você joga ela fora. Você não vai aguentar comer. Você vai comer um pão de alho. O sal dá sabor. O sal evita que a putrefação, que a sociedade se corrompa. A igreja no mundo é a presença do Espírito Santo. O mundo ainda não se corrompeu e não se autodestruiu porque a igreja está presente com o Espírito Santo. E o que é que Deus quer que você seja? Um terminal para que as pessoas, ó, o vendedor da pamonha aí, para que as pessoas cheguem a você e possam acessar a Deus. Olha só, querido. Olha só. Tenta imaginar. Digamos que você tem uma conta no Banco do Brasil. Aonde está o seu dinheiro? Está no Banco do Brasil. É, pastor, mas onde é que está o Banco do Brasil? É uma sede central que está lá, todo o dinheiro dos correntistas estão lá? Não sei, vamos dizer que sim. Então, como é que eu acesso? Eu preciso de um terminal para enfiar meu cartãozinho, um celular para acessar o aplicativo do banco, ou um iPad, ou um computador, aí eu acesso a minha conta. Então, Deus, tenta imaginar, seria essa sua conta, esse grande central. E como é que as pessoas acessam a conta bancária? Vão buscar os terminais, certo? Deus está querendo que você seja esse terminal. Que você seja o veículo para levar as pessoas que estão em trevas para a verdadeira luz. Levar a salvação. Ô, irmão! E depois está reservado uma coroa da glória para você. Coroa que nenhum dinheiro humano tem como comprar. Que legal, né? Então essas verdades, a revelação dada à igreja, e a igreja é você. Essa é a sua verdadeira identidade. Você é povo de Deus, você é família de Deus. Bacana? Uma excelente semana para você, querido. Deus te abençoe.